Saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Estamos aqui com o nosso coração cheio de alegria no Dia das Mães para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Que este culto seja uma expressão da nossa submissão, obediência, mas principalmente do nosso amor a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 89. Escutem, ouçam a leitura dos versículos de 1 a 8. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Vamos louvar esse Deus maravilhoso, poderoso, acima de todas as coisas, cantando o hino 51, a Cristo adorai. Deus e Pai, nós estamos aqui para tributar louvor e adoração ao nome do Senhor,
e coroando a Cristo como o Rei das nossas vidas, aquele que por nós morreu e nos deu a salvação. Nós te louvamos porque podemos estar neste local, consagrado para o teu culto, trazendo o nosso tributo pessoal, mas principalmente trazendo o coração cheio de alegria por tudo que tens feito em nossa vida. Abençoa todos os que estão presentes, aqueles que estão participando conosco também pela internet, e abençoa as famílias neste dia especial, que é o Dia das Mães. É em nome do Senhor Jesus que nós te louvamos e também te adoramos. Amém. Pode ser. Bom dia, igreja. Nesse dia especial, essa é a mensagem que nossas crianças querem deixar para as mamães, com todo amor e carinho. Nesse dia
Amém. Graça e paz, queridos e queridas. Bom dia. Bom dia para você que nos assiste ao vivo, em gravação, onde quer que você esteja. Bom dia para você, minha mãe, minha sogra, que estão aí no sul das Minas Gerais. Saudade do feijão com arroz das senhoras. Um beijo, queridas. Eu queria, antes de mais nada, reconhecer aqueles que de repente estão nos visitando nesta manhã. Primeira vez que você está aqui, por favor, faça a gentileza, fique de pé no seu lugar, a gente tem uma pequena lembrança para te oferecer. Se tem alguém que está pela primeira vez, por favor. Oh, coisa boa, tem ali uma família, aqui também. Gente boa, são todos bem-vindos. Quem está perto de você vai te dar um abraço aí. São todos muito bem-vindos. Que alegria enorme tê-los aqui com a gente. Receba o nosso carinho. Reverendo Jairo. Bom dia, irmãos. Deus nos abençoe a cada instante desse dia. Em primeiro lugar, pela nossa classe da Escola Dominical, Marcelo, Maristela, Dionília e eu, nós trazemos a todas as mães um carinhoso, grande e afetuoso abraço. O que temos, o que somos e que vocês pequenos têm, vem tudo da mãe. Pai é muito bom, mas mãe é maravilhosa. Recebo os cumprimentos nosso da equipe da classe da Escola Dominical. Mas o que me traz aqui é para o próximo domingo às 19 horas. Há uma programação especial do culto da família. E o nosso desejo é que as famílias estejam aqui reunidas. Como estão aqui sentados, nós gostaríamos que domingo que vem, no culto das 19 horas, pais, filhos, netos, sogros, sogra, primos, pudéssemos sentar juntos para também orarmos juntos e termos um culto da família. A família está tão desagregada pelo problema de trabalho, de horário, pelo problema de distâncias. Os queridos do pastor Davi lá em Minas, ele aqui, mas nós queríamos, à medida do possível, que as famílias sentassem juntos para que esta igreja, os seus pastores, orassem pela família. Esse culto é um sonho de nós pastores, da classe da Escola Dominical, de nós reunirmos a todos como uma família, para um testemunho de fé, para uma oração juntos. Então, o nosso apelo pastoral, nosso apelo das classes da Escola Dominical, venham à noite às 19 horas para o grande culto da família. Tragam os filhos. Eu já convidei, nós já convidamos, eu e Dionília, o nosso filho e Nora, lá da Igreja Metodista. Queremos ver se temos os netas todas para louvarmos a Deus juntos. Culto da família, dia 15, próximo domingo, às 19 horas. Contamos com todos para sentarem juntos, nos abraçarmos e orarmos juntos. Deus abençoe, bom culto, bom trabalho domingo que vem, Escola Dominical, culto 9 horas, 10 horas, mas para o grande e inesquecível culto das 19 horas. Obrigado, irmãos, e até domingo que vem juntos para louvarmos a Deus. Amém.
reverendo. Enquanto o presbítero Paulo Henrique vem subindo aqui para também trazer uma homenagem para as mães em nome da Escola Dominical, nós gostaríamos de trazer uma nota de falecimento. Faleceu em Ponta Grossa o professor Daniel Abac Tavares, aliás, era sepultado em Ponta Grossa no dia 6. Ele é irmão da Edmé Tavares, que há pouco tempo perdeu outra irmã. Então, uma família que está bem lutada. Vai ser um Dia das Mães bem triste para essa família. Oremos por esta família querida, conhecida de alguns irmãos aqui da igreja. Paulo Henrique. Bom dia, igreja. Graça e paz. Em nome da Escola Dominical, eu sempre, quando eu venho no púlpito, eu digo que a Escola Dominical é um dos pilares da nossa igreja. E eu digo que hoje é o Dia das Mães, e a mãe é um dos pilares mais fortes da família. Nós estamos comemorando o mês da família. Dia 15 é o Dia Internacional da Família. E é difícil falar depois dessa maravilha aqui que a gente ouviu. Então eu quero, em nome da Escola Bíblica Dominical, homenagear todas vocês, todas as mães. Eu vou ler um pequeno trecho que eu vi ontem. Eu ia fazer alguma coisa de improviso, mas eu achei tão bacana e tão tocante. Eu peço a atenção de vocês. Mãe e mulher. Um garotinho perguntou à mãe: mamãe, por que você está chorando? E ela respondeu: porque sou mulher. Mas eu não entendo. A mãe se inclinou para ele, abraçou-se e disse: meu amor, você jamais irá entender. Mais tarde o menininho perguntou ao pai: papai, por que mamãe às vezes chora sem motivo? Todas as mulheres sempre choram sem motivo, disse o papai. Isso foi o que ele foi capaz de responder. O garotinho cresceu e se tornou um homem. E, de vez em quando, fazia a si mesmo a pergunta: por que será que as mulheres choram sem ter motivo para isso? Certo dia, esse homem se ajoelhou e perguntou a Deus: Senhor, diga-me, por que as mulheres... Senhor, diga-me, por que as mulheres choram, inclusive eu, com tanta facilidade? E Deus lhes disse: quando eu criei a mulher, tinha que fazer algo muito especial. Fiz os seus ombros suficientes. Eu também choro. Fiz os seus ombros suficientemente fortes, capazes de suportar o peso do mundo inteiro, porém suficientemente suaves para confortá-lo. Dei a ela uma imensa força interior para que pudesse suportar as dores da maternidade e também o desprezo que muitas vezes provém de seus próprios filhos. Dei-lhe a fortaleza que lhe permite continuar sempre a cuidar de sua família, sem se queixar, apesar das enfermidades e do cansaço, até mesmo quando outros entregam os pontos. Dei-lhe sensibilidade para amar seus filhos em qualquer circunstância, mesmo quando esses filhos a tenham magoado muito. Essa sensibilidade permite afugentar qualquer tristeza, choro ou sentimento da criança e compartilhar as ansiedades, as dúvidas e medos da adolescência. Porém, para que possa suportar tudo isso, meu filho, Deus disse: eu lhe dei as lágrimas e são exclusivamente para usá-las quando precisar. Ao derramá-las, a mulher verte em cada lágrima um pouquinho de amor. Essas gotas de amor desvanecem no ar e podem até salvar a humanidade.
Então esse mesmo homem respondeu com um profundo suspiro, assim como eu estou suspirando. Agora eu compreendo o sentimento da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, dos filhos, das filhas, etc. Então, tudo nós nos amparemos, todos nós nos amparamos e nos amparemos em nossas mães. Porque se tudo em Deus nós podemos, é no seio da nossa família que as mães exercem o seu papel muito importante, fundamental até. Eu vou pedir ao pastor Davi, nosso querido pastor Davi, fazer uma oração, mas eu quero fazer uma situação diferente. Eu quero que todos os presbíteros que estejam aqui, ou mesmo pastores que estejam aí na nossa galeria, na nossa plateia, se levantem e impostem suas mãos em direção às muitas mães que estão aqui. Façamos isso, que os presbíteros fiquem em pé. Pai de amor, Tu nos deste essas mães para expressar um pouco mais o Seu cuidado para conosco. Nós Te louvamos, ó Deus. Louvamos também por aquelas que não estão mais aqui entre nós, porque foram fundamentais para que nos tornássemos quem nós somos hoje. Mas nesse momento especial, nós rogamos a Tua graça sobre a vida de cada mãe que aqui está. Pai, o desafio de ser mãe não é fácil. Eu digo isso lembrando da minha. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor abençoando e fortalecendo as nossas mães, parece que o desafio fica menos pesado, porque elas passam a ser instrumento efetivo da instrução do Senhor, do ensino do Senhor, do amor do Senhor, do cuidado do Senhor. Ó Pai, cobre cada uma que aqui está com a Sua graça. Cobre cada uma que aqui está, ó Deus, com o conforto do Senhor. Quantas mães estão chorando a perda dos seus filhos que estão longe fisicamente e longe também, porque estão afastados da Tua palavra, da comunhão. Pai, fortalece essas mães para que elas não desanimem na caminhada. E que, ó Deus, nós, filhos, maridos, filhos, netos, saibamos honrar essas queridas, ó Deus. Saibamos dar o devido valor que elas têm para a nossa vida. Abençoamos e agradecemos ao Senhor pela vida de cada uma das nossas mães, em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado. Só encerrando essa parte, lembrando que o reverendo Juarez está voltando de viagem lá do norte do Brasil, estava pregando num congresso da APECOM, em Ji-Paraná, e lá a logística é um pouco complicada, lá de transporte, mas ele está a caminho, diz que ainda vem almoçar com a Renata. Não sei se vai chegar para almoçar com a Renata, mas que vai chegar, vai, se Deus quiser, para pregar logo mais à noite. Já saiu de Brasília, então já dá para esquentar no feijão, né? Olha, coisa boa, saiu de lá 11 da noite para Brasília para vir para cá. Isso é que é, eu vou te contar uma coisa. Deus abençoe as viagens do nosso pastor. Jovens, terminando o culto, tem uma bancada ali no final. Se você ainda não fez a sua inscrição para o acampamento, começa aqui 2 semanas, você pode fazer. Você que não tem um jovem ou adolescente em casa, jovens e adolescentes, você que não tem um jovem ou adolescente em casa, mas pode ajudar, gente, de repente você pode ajudar aí com meia bolsa, patrocinando aí o ingresso de um dos nossos jovens e adolescentes para o acampamento. Não perca essa oportunidade, não. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado na vida dos nossos irmãos. Último aviso, próxima sexta-feira, vigília de oração. Começa às 21 horas, você é convidado para estar conosco. Quem esteve na nossa última vigília tem muito testemunho para contar, foi um tempo de bênçãos. Não deixe de participar da nossa vigília, próxima sexta-feira, às 21 horas, aqui na igreja. Palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 até 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esta é uma realidade a qual todos nós estamos sujeitos. Somos pecadores. Esta é a natureza humana, mas Deus nos dá em Cristo a salvação e o perdão aos nossos pecados. Nós estamos aqui presentes, chamados, convidados pelo Santo Espírito, invisível. Nós sentimos a realidade da presença de Deus aqui neste ambiente, porque Deus está presente no coração de todos. Nós não vemos nenhuma representação, nenhuma imagem, nenhuma escultura, porque Deus é invisível, mas seu Espírito é poderoso para mover os nossos sentimentos e mover a nossa vida. Vamos, neste instante, curvar as nossas frontes, abrir o nosso coração diante de Deus e confessar o nosso pecado, sabendo que Ele perdoa a nossa condição. Oremos. Coloquemo-nos em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos neste local consagrado para o culto ao Deus Supremo, Deus do Universo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pelo seu Santo Espírito abençoa a nossa vida e nos confirma o perdão que Cristo conquistou pelo seu sacrifício na cruz. Esta é a mensagem da salvação. Esta é a mensagem da redenção. E nós a proclamamos alegremente, solenemente, pois é a coisa mais importante que temos a falar. E neste culto, nós queremos expressar a nossa obediência, o nosso reconhecimento por tudo o que temos recebido, aprendido e marcado a nossa vida pela ação do Santo Espírito do Senhor em nós. Abençoa, Senhor, os que estão aqui presentes, também aqueles que não puderam vir, especialmente as pessoas que estão passando por problemas de enfermidade e que nós queremos consolar, queremos ter solidariedade, mas te pedimos especialmente que a tua mão de poder traga a cura, junto com o trabalho dos médicos, mas principalmente com a ação do Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós acreditamos naquilo que a tua palavra nos ensina. E queremos agradecer-te neste dia especial a vida das nossas mães, as mães que fazem
o seu trabalho dentro da igreja, trabalho fora da igreja, mas principalmente aquelas mães que são piedosas, que são mensageiras do perdão e da salvação de Cristo na vida de seus filhos e de suas famílias. Nós te louvamos, nós te agradecemos e oramos como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa nossas dívidas, assim perdoamos aos devedores. Nos deixe a ação, livra-nos do mal, pois o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Bom dia, igreja. Louvar o nome do Senhor, vamos engrandecer o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele merece louvor toda a nossa. Confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações. Seja
Pois só tu és santo. Descansarei, pois sei que és Deus. Lugar. Podemos dizer que Ele é Senhor da nossa vez. No capítulo 10, assim, honra com os teus toda os teus e os teus ganha com Deus. Forma assim. E porque eu é o contrário. É porque o Senhor honra reconhecimento. Reconhecer a
Deus. Nós é que precisamos de grandes coisas. Parte da vida é ver um pouco mais da história através dessa pastores, são de qualquer coisa, mas que são com os recursos que eu e você, Deus, parte desse é o momento de turno, momento onde nós participamos. Quem é membro da pessoa, Deus, verdade de a todos nossos irmãos da coleta, dar o hino, por poder participar. Faça. De pé no seu lugar. Eu quero chamar aqui as crianças que vão sair para um escutamos toda a glória no Senhor. Senhor, dono de tudo. Da parte que acertamos, só é possível. Tem sido generoso. O quanto nós não. E prata. Mas, ó Deus, conhecemos Ti. Pai, recebe a nossa e grato a Ti. Que os olhos temos através dessa igreja, mas que está contribuindo. Prontos de na vida de tantos. Nós te bendizemos pela vida deles.
uma prova da sua glória conosco. Cada uma delas, ó Deus, e que elas possam, Senhor, nesse tempo dedicado especialmente a elas, também aprender a ter um coração grato e generoso para contigo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Você pode se assentar. Eu falei agora há pouco de uma vigília e tem um vídeo preparado que eu não sabia que ele estava no ponto quando eu falei. Acho que alguém me engana assim. Foi a vigília que a gente vai mostrar para você. O sujeito plantando uma. Mas ele falou: a vala bebeu sal na boca. Aí As feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo. tá aí, vigília de oração, dia 13. Que você saia daqui com a boca salgada para orar. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Eu queria falar com você. Clássica Anéia. Nós estamos no tema do mês. Você sabe que o nosso tema do ano, simples como Jesus, uma das bem-aventuranças do mês seria bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, está lá em Mateus 5:5. Semana, irmão, que vai para ser aí discutida pelos pregadores, sobre a ira, e o texto de Tiago, antes de a reflexão, tentar dar, é o texto das coisas, todo mundo para ouvir, para tirar, e não produz, portanto, pureza e a voz implantada para salvar. O texto que milhares dessa esse texto está casadinho com o texto que é capítulo 15 a 28. Dali de tiro que uma mulher que era exclamou: Senhor, tem horrível. E não lhe respondeu. E os seus jogaram, pois vem atrás de nós. Jesus, eu fui enviado ovelhas de bem, orou dizer. Então ele não os filhos sorrimos. Sim, Senhor. Porém, o homem das minhas da mesa é a tua fé. Faça-se como quer. Naquele momento, sua filha, maravilhoso, a sua palavra. E como é esse testemunho de que barreira para faça a sua obra, como é isso nós rogamos através do que está aqui
estão falando, continue a nossa igreja do teu nome, Jesus. Amém. Justiça com migalhas. Pois bem, antes de mais nada, o fato de encaminhar-se repetidas vezes para aquela região da Galiléia, região a norte de Jerusalém, encontra-se em algumas razões curiosas e muito importantes. A primeira delas é o fato de que, por diversas vezes, aqueles líderes religiosos que estavam em Jerusalém ficavam todos com o discurso de Jesus e chegavam algumas vezes a ameaçar Jesus de tal maneira que Jesus, para até mesmo ter a sua integridade física, várias vezes ali, o pessoal queria dar com o pau. E até preservar Jesus, estava meio ideia para o norte e aquela região da Cafarnaum. Outra questão também é o norte, a região mais no que diz respeito à sua etnia. E Jesus também vai para essas regiões além de Jerusalém, ou além da Judéia, ali Jerusalém, Nazaré, aquela região ali, ele vai também, porque havia certa digna espiritual precisavam tocante a Deus. A gente fala, a gente está falando de Galiléia e tantos outros povos que a gente vê Jesus também se relacionando. Mas dessa vez, nesse relato aqui, aliás, tem dois relatos específicos. Aqui ele vai para noroeste do mar, para sudeste da Galiléia, não é isso aqui, mas só para informação, para a região de Gadara. Ontem, quando nós falamos aqui, aquele endemoniado gadareno, aquele que tem liberta pelo Senhor e o Espírito marva nele, entra nos porcos e tem toda aquela história lá. Aquela era uma região atípica. Outra região atípica, que talvez até mais um pouco atípica, porque Gadara ainda ficava, Decápolis, aquela região de 10 cidades a sudeste do Mar da Galileia, ainda era mais habitual Jesus. Mas Tiro e Sidom não. Tiro e Sidom eram duas cidades assim, totalmente fora do plano de Jesus. São cidades que estavam lá no litoral do mar, litoral leste do mar Mediterrâneo. E essas cidades, elas eram cidades muito mais dominadas por romanos do que as outras. Em Tiro, por exemplo, mais tarde, era uma cidade... Tiro, especificamente, era uma cidade muito importante na época, um porto muito importante. Mais para frente, foi construído em Tiro uma fortaleza pelo imperador, pelo Alexandre o Grande. Ele fez ali uma das suas fortalezas. Então, aquela região, antes de qualquer coisa, historicamente uma região estratégica, uma região importante para o comércio e para a movimentação ali. Mas não era uma região, assim, religiosamente falando, muito interessante. Especialmente porque habitava naquela região um povo chamado cananeu. Cananeu seria comerciantes em hebraico. E os cananeus, eles eram um povo misto, um povo de uma cultura mista. Todo lugar onde os romanos colocavam ali transformava aquilo ali num referencial, aquilo também virava um centro cultural, porque tinha migração de muitos povos em volta e a própria religiosidade ficava sincretizada naquela região. Então, também a gente tinha aspectos aí nesse sentido. Agora, também tinha aspectos políticos que marcavam aquela história, principalmente porque marcavam aquela região, porque aquela região era habitada por fenícios. Tanto que um outro relato desse mesmo texto chama aquela mulher canané de mulher cirofenícia, né? Os fenícios eram um povo semita que, diz a história, os historiadores dizem que eles se estabeleceram naquela região, vindos da Pérsia, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Naquela região, por exemplo, era a região de onde veio a famosa rainha Jezabel, no tempo de Elias,
que marcou negativamente a história de Israel, levando Israel à idolatria. Então, tinham aspectos políticos tão graves ali, que era comum os judeus chamarem aos cananeus de cães impuros. Então, essa expressão de Jesus aqui, que às vezes a gente, na nossa cultura ocidental, lê e fala assim, nossa, que falta de educação, né? Ou então aquela expressão de Jesus com Maria, sua mãe, lá por ocasião nas bodas de Caná, também, na Galileia, ele fala assim, mulher, por que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Nós ocidentais, que a gente tem que ficar pisando em ovos em algumas coisas, a gente fala assim, nossa, que falta de educação. Mas, antes de mais nada, a gente está falando de aspectos culturais, políticos, históricos daquele povo. Então, era normal chamar os judeus chamarem os cananeus de cães impuros. Mas, sobre tudo isso, tem um aspecto messiânico. E é partindo desse aspecto que eu gostaria de pensar com você uma coisa interessante nessa história. Embora aquela região se tratasse de uma região totalmente fora de rota, da rota habitual de Jesus, há uma profecia, ela ainda está relatada, mas ela já se cumpriu, no Salmo 87, versículo 4, de que aquele povo de Tiro e de Sidom, eles seriam alcançados porque conheceriam o Messias. Olha que coisa interessante. Era um povo que no tempo de Jesus era considerado como cães imundos, um povo religioso e culturalmente tinham perdido muito da sua característica original, mas havia uma profecia de que aquele povo seria alcançado, de que aquele povo veria o Messias. Então, a gente começa a perceber algumas peculiaridades no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus nos permite identificar alguns aspectos que ajudam a gente a compreender por que Jesus deu essa esticada na viagem. E o Evangelho de Mateus, ele em si, ele traz uma característica que é intencional, bastante interessante. O Evangelho de Mateus é escrito com foco nos judeus. Mateus escreve o Evangelho visando a cultura judaica, diferente de Marcos, que escreve o Evangelho pensando na cultura romana, ou de Lucas, que escreve o Evangelho pensando na cultura gentílica. O Mateus escreve pensando na cultura hebraica, nos judeus. Portanto, pensando naquela quebra de paradigmas que eu falei um pouco antes, é possível a gente notar que nesse Evangelho tem pelo menos dois aspectos interessantes. O primeiro deles, dentro desse aspecto messiânico, é justamente a intenção de provar historicamente que Jesus é descendente de Abraão. Essa é uma preocupação de Mateus. Ele quer provar historicamente a genealogia que a gente tem no começo do Evangelho, deixa isso muito claro. Agora, isso também é claro na fala de Jesus com aquela mulher samaritana, porque note o versículo 22, quando ela se aproxima, ela chama Jesus de Senhor, filho de Davi. Tem compaixão de mim. É um reconhecimento de que aquele era o Messias e era descendente de Davi, que por sua vez era descendente de Abraão. E Jesus, quando responde para ela, no versículo 24, ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o relato de Mateus, eu estou falando do relato de Mateus, as características literárias desse evangelho, mostram para a gente que há uma intenção de provar historicamente que Jesus era descendente de Abraão. Mas há também uma outra questão. Há a intenção de provar espiritualmente que a missão de Jesus, assim como o povo de Abraão, universal. O fato de Abraão parece contraditório. Não é vivo. É exclusividade. Ou seja, a missão de escolhido para todos os Deus, como 7, 9, tribos, mas enviado para chamar esse povo, para que esse povo venha a formar, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Jesus. E a gente também nota isso de Jesus 22.
Senhor, filho de mim, minha filha, nada. Bem, não responde. Interessante, responde palavras assim para ele. É que não é justo. É dos filhos. A mulher está certa. Come das mesa do seu. Havia possibilidade, profecia, a possibilidade de que os cansados que por um pouco eu li lá no texto da pastora, assim, pronto, tardio para sair do homem a justiça de Deus, que é uma coisa, primeiro silêncio por Jesus, para não gerar discórdia naquele, e a resposta anda, fala com eu estou falando pronto para a cura de Jesus também em contrapartida da ansiedade. Jesus tentando a gente que ela quer, que ela gente ajuda a perceber esse diálogo, andura o diálogo. Aí começa uma conversa de Jesus dizendo Mateus revelar isso somente a missão entre os judeus. A gente está falando especialmente se depois ele está paradigma dessa histórica, mas especialmente capítulo 15, definindo aquela cultura do que contamina o homem. O primeiro judeu tem homens e mulheres, aliás, alimenta primeiro e também que não é por um povo quando ele está com a mulher. Interessante. Aquele povo não é. Josué 9, versículo 9. Aquela cidade eram de Israel. Eu estou dizendo, ou pelo menos dizendo que isso é tempo de diferenças políticas, religiosas, justiça aqui comigo, porque falando o povo era perdido por formado cela e buscar espírito. Jesus está em uma história quando ele um diálogo, ele está dizendo que Deus está nas últimas da sua ainda feita migalha. Se conta. Aí, essas barreiras, uma coisa no texto. A coisa não é diferente ou estada. A gente está falando de uma mãe desesperada. Aqui o texto mais ela já deve ter mente. Se a saída de Jesus, ela foi para o atual e viu aquela oportunidade, e salvo contextual, desespero,
queridos. Desespero é fruto, não. Capacidade, os fatos, as ações que se diante esperado, ele que se é capaz de circunstâncias não é incapaz, a gente faz controle. Está tudo sob controle. Percebe, não dá desespero. E essa mulher explícita está desesperada. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela vai insistindo, ela vai incomodando, ela exposta, falando pesada, mas essa convicção da sua impotência, da sua falta de recursos próprios, humanos, levou a acolhedora, com a história, por justiça, que foi de Micaia. O clamor de essa mãe de texto dizia que pequena fé fará sua fé, trará o céu para a sua alma. Foram palavras que referiu aquela que fazia parte da casa perdida, intercessora. Eu queria, desse contexto e dessa relação, dessa busca dessa mãe desesperada por auxílio com Jesus, eu queria trazer para você, mamãe, especificamente, evidentemente que para todos nós, mas especificamente para você, mamãe, algumas lições essencialmente práticas. A primeira delas, Jesus, filho de Davi, versículo 22. Tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha para mim, mamãe. Não desista dos seus filhos. Por mais grave que seja a situação, não desista de orar, de cuidar. Deus pode fazer. Eu estou dizendo isso porque, como filho, eu sei, como filho e como pai, eu estou nesse limbo aí. Nós somos uma geração que descarta facilmente, nós somos uma geração descartável. Descarta as coisas. E nós somos, além de ser uma geração descartável, nós somos uma geração terceirizada. Nós somos uma geração que gasta absurdo economicamente para que façam aquilo que nós poderíamos fazer com os nossos filhos, mas não fazemos porque estamos tão empenhados na nossa rotina de trabalho. Então a gente trabalha para ter dinheiro, para pagar alguém para cuidar dos nossos filhos. Isso não é uma crítica, não. Minha esposa é pedagoga, minha filha passa o dia inteiro na escola. Não é uma crítica que parte de mim, mas uma crítica que me inclui. Eu louvo a Deus pela escola da minha filha, pela profissão da minha esposa, mas eu também sou desafiado a olhar para essa característica do nosso tempo. Quantos filhos já foram abandonados por seus pais? A gente sempre olha ao contrário, né? Mas você já parou para pensar que talvez se você tivesse insistido um pouco mais, talvez se tivesse assim, sabe, ampliando um pouquinho o limite da sua generosidade, ou gastando um pouco mais de tempo em oração, a gente gasta tanto tempo com outras coisas. Não desista dos seus filhos. Aquela parece ter sido a única, ou uma das únicas vezes que Jesus saiu dos limites da Palestina, chegando até Tiro e Sidom, eu falei isso agora há pouco. Isso significa que talvez aquela fosse
a única oportunidade daquela mãe desesperada, e por isso ela foi insistente, ela enfrentou a rejeição, ela perseverou no seu clamor, ela sabia que ela não teria outras oportunidades. O reverendo Wesley, pregando no culto das 9 horas, contou o testemunho do seu filho, Richard, que é missionário lá no Canadá, com toda a sua família, mas que escolheu viver os últimos dias da sua vida, da vida da avó dele, junto com ele, né? Estava numa fase meio mais ou menos, né, reverendo? Dando trabalho, mais trabalho do que sossego, né? E ele escolheu passar um tempo com a sua avózinha lá em Londrina, e a avózinha dele disse o seguinte para ele, conversando sobre a vida, imagino eu, ela falou assim: Richard, meu filho, faça a sua vida valer a pena. E essa fala mudou a vida dele, não é isso, reverendo? Nós precisamos voltar a aprender a fazer daqueles momentos que valem a pena. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, e quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Não desista. Segundo lugar, ainda olhando para o versículo 22, aquela mulher diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E olha o que ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Eu estou dizendo com isso que a gente não pode desistir dos nossos filhos, mas nós temos que ter discernimento sobre o que acontece com eles. Aquela mãe sabia exatamente qual era o seu problema e a gravidade do problema. Ela não somente diz que a filha estava endemoniada, mas diz que ela estava horrivelmente endemoniada. Ela categoriza o problema. Ela diz: não é um endemoniamento comum, é um endemoniamento terrível. Porque aquela mãe olhava e ficava pensando: meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha? O que está acontecendo? Ela tinha discernimento, sobretudo espiritual. Às vezes nós não temos discernimento material, existencial, a gente não tem resposta para as coisas, a gente fala assim: não sei mais o que fazer com esse menino, com essa menina. Como a minha mãe falava para mim: meu filho, o que eu faço com você? Eu falava: dá R$1 para mim no fliperama, mãe. Voltava manso para casa. Minha mãe tentava de tudo às vezes. Sempre acabava em comida, né? Mas discernimento, às vezes falta discernimento assim, esse discernimento racional. É porque às vezes o discernimento precisa ser espiritual, sabe que o seu filho está sendo visto do inimigo. Porque ele não que você tem, que você tem, discernimento que você busque discernimento. Aquela mãe sabia exatamente qual era o problema da sua filha. Ou seja, ela sabia que não se tratava de um problema ou apenas uma questão conjuntural. Discernimento não é somente o reconhecimento do problema, mas é também apontar a solução para o problema. Eu sei o que eu preciso fazer. E é por isso que aquela mulher vai até Jesus. Tem hora, mamãe, que o que o seu filho precisa é que você se dobre de joelho para ele. Não é que você leve ele no shopping, não é que você leve ele no psicólogo. Precisa sim, às vezes, de vez em quando, é bom fazer um agrado, é bom buscar uma ajuda profissional, mas às vezes tudo que ele precisa é que você chegue quando ele está dormindo lá na cama dele, você ajoelha quietinho, vai lá, ajoelha, ora aos pés da cama do seu filho. Porque não adianta você ter discernimento, isso tem que transformar numa atitude. O discernimento não é só reconhecimento do problema, mas é uma resposta, é buscar uma resposta. Jesus é o único que pode salvar minha filha. Jesus, tem compaixão de mim. Eu sei que eu sou uma cadelinha, com perdão da expressão, para nós, porque para eles não tinha problema. Eu não tenho mais recursos, sabe? Eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode fazer. Minha filha está horrivelmente endemoniada, só o Senhor pode salvar. Tenha discernimento do que acontece na vida do seu filho. E discernimento é uma coisa que vem por oração, queridos. É oração. Terceiro lugar, aprenda a transformar necessidades em unidade. Olha o que acontece. Resposta, vamos ler o 24. Jesus responde para ela: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu falei: eu sei. Mesmo assim, socorre-me. Olha, socorre-me, Senhor.
espera. A gente admira o Senhor na nossa vida. Agora, com os irmãos da classe de escola, uma coisa precisa voltar ao 23. O Salmo 23 começa assim: é o meu pastor. Normalmente cantamos esse salmo. Glória a Deus. Aí começa com glória a Deus e aleluia. Nada vai me faltar. Glória a Deus. Não vai faltar provisão. Não vai faltar a tua bênção. Aí começa já a balançar os pés. Não vai faltar, Senhor, o seu cuidado. Aí o Senhor tem que falar: ei, nada é uma palavra absoluta. Isso significa que também não vai faltar dor, também não vai faltar doença, também não vai faltar dificuldade. Nada me faltará. Não vai faltar as coisas boas, porque Ele é provedor, mas também não vai faltar nada. O Paulo, 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que são todas as coisas? São todas as coisas, as boas e as ruins, as que eu entendo, as que eu não entendo, as que eu não sei lidar. Mas quando o Senhor é o meu pastor, ou como disse Paulo, quando eu amo a Deus, socorre a necessidade, oro, que tu és Senhor. A adoração é, antes de qualquer coisa, reconhecer a si mesmo diante de Deus. Em outras palavras, é perceber a própria miséria diante da glória de Deus. E o caminho foi esse: de mim, Senhor. Eu sou miserável. Eu sou miserável. E olha, você sabe, talvez melhor do que eu, mamãe, necessidades, na maioria das vezes, são instrumentos de Deus para nos aproximar dele. Às vezes, Deus manda necessidade para mostrar que a gente é muito altivo as coisas. A dor daquela mãe, os seus problemas, se transformaram o seu altar de adoração. Aprenda a transformar suas necessidades em oportunidade de adoração. Penúltimo. Versículos 24, 25 e 26. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Esteja disposto a enfrentar qualquer obstáculo em favor do seu filho. Por isso que eu precisei construir esse contexto histórico, político, cultural, religioso, para a gente ter ideia do tamanho do obstáculo que aquela mulher tinha. A cultura impedia ela de ir até Jesus. Ela era uma mulher. Jesus era um rabino, um homem judeu, não podia conversar. Ela era cananeia, considerada pelos judeus cães impuros. Ela era lá de Tiro e Sidom. Onde é Tiro e Sidom? É igual quando eu falo: de onde que você é? Eu sou lá de Passa Quatro. Passa quem? Fala 4. Um de cada vez. Passa todo mundo, mas de 4 em 4. Ninguém, onde que é esse lugar? Os obstáculos eram inúmeros, queridos. As diferenças históricas aqui, culturais, políticas, religiosas, enfim, elas separavam aquela mulher de Jesus por si só. Parece que todas as coisas oravam contra aquela mulher. Ela era gentia, indigna, a opressão de Satanás na sua casa, a rejeição por parte da igreja, eu estou falando dos discípulos, que era a igreja de Jesus, né? Jesus, essa mulher está chata demais, e ela rejeitada. Mas estamos falando de uma mãe determinada. E quando nós temos discernimento, como eu disse, do que está acontecendo, e quando a gente faz da necessidade o altar de adoração, então, queridos, os obstáculos passam a nos impulsionar cada vez para mais perto de Jesus. E ao invés de nos repelir da presença dele, a gente é atraído. E sabe,
ainda que o melhor que a gente tenha de Jesus seja o silêncio. O silêncio de Deus é igual GPS. GPS é o seguinte, eu vou no núcleo lá no São Brás. Nunca fui na casa do irmão ou da irmã. Aí manda o endereço, a gente põe no celular, sai de casa, e o celular começa. A 300 metros, vire à direita. Eu já coloquei uma voz mais simpática no meu, porque tinha uma voz antes que a moça ficava dando ordem para mim. Eu falei, amor, muda a voz dessa moça, que era muito mais educada. Agora ela arrumou uma voz bonitinha. A moça, senhor, a 300 metros, o senhor vira à direita. Eu falo, muito obrigado, eu vou conversando com o GPS. Mas tem um determinado momento que o GPS bate um silêncio nele. Já aconteceu isso com você, não? E tudo que você vê no GPS é uma linha vermelha assim, ó. Aí você começa a ver se o 3G está funcionando, você começa a ver se a bateria tal, bate um desespero, aí você vai vendo que o lugar vai ficar no ermo, né? Aí você fala, meu Deus do céu, estou perdido, o GPS não funciona, pronto. De repente, quando você está quase ligando para alguém te socorrer, o GPS fala assim, 300 metros, vira à direita, você, aleluia, ele está funcionando. Aí você, ai, que bom. Não é assim? Sabe o que significa? O silêncio do GPS significa o quê, queridos? Segue em frente. Quando tiver que virar, eu vou falar para você. Então, às vezes, o silêncio de Deus significa para você assim, segue em frente. Está tudo bem, segue em frente. Quando for para virar, eu vou falar, vira à esquerda, vira à direita. Às vezes, o silêncio de Jesus era justamente o que estava impulsionando aquela mulher a ser mais perseverante ainda. Ele não fala, é igual a Isabela, minha filha, papai, daqui a pouco ela pega minha cabeça assim, papai. Aí a Elidiane fala assim, dá atenção para a menina. E eu estou lá, aquele momento, sabe, da cobrança de falta, final da UEFA. Ela quer falar comigo? Enfim, os homens sabem o que eu estou falando. Não importa qual seja o obstáculo, não importa, não importa. O Senhor nos dá todas as ferramentas. Em último lugar, olha, ainda que o melhor que você tenha sejam migalhas, não se esqueça que o justo vive pela fé. Aleluia. Sabe, de quanta fé você precisa para alcançar os seus objetivos? De quanta fé? Qual que é o tamanho da sua botija? Como o reverendo pregou de manhã. Qual que é o tamanho da sua botija? Essa é uma pergunta equivocada. Porque a fé não se trata de quantidade. Jesus, em Mateus 17, ele diz com fé do tamanho de um grão de mostarda. 0,7 milímetro. A gente diz para esse monte, lança-se daqui, né? Tira daqui, lança-se no mar. Então, não é quanto, mas é a natureza da fé. Onde está a sua fé? Não importa quanto. A gente fica preocupado, mas examinar a fé, que eu descobri, a gente tem Deus, mas na verdade é isso que a gente tem. Eu estou falando, não, aumenta a minha saúde. E aí, Jesus? A justiça é está no médico da que a gente não tem. Resumindo, a justiça os méritos e não a conduta. Eu quero os pesos pela nossa a obra de satisfez contra o pecado, ao entregar na cruz totalmente. Então não é melhor sou do mas confiar está em Deus. Assim, é com leite. É ou não é separado depois que a
você não tem. E se ainda mostarda, banquete, um salame, ela precisou de migalhas. Precisou, entre aspas, a metade. Você não precisa. Estão caindo. Eu sou presente. Visita aqui na nossa ciente. Quando crê em quem e como mãe creu em de Cristo. Isso estava fossem apenas que ciente acontecer forma que o conselho depois se assina para você, mas olha, exista os filhos, discernimento com seus filhos, aprenda a ter dificuldade em obstáculos que em prol, sobretudo ainda aquilo que essa que a gente vive, a gente caminha por fé. É o que Deus pode fazer. Não é o que a gente pode fazer, não. O que a gente pode fazer é muito pouco, mas Deus pode fazer justiça. Que Deus e que você vada frente. Lugar encerrar cantando por mim, que mãe, por minha, pela dona Sônia, Lidiane, a Deus e sua. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me faz andar. É grande o bem, não tem quem chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer minha mãe viver. É grande o bem, que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. É grato a que senti de mãe o puro amor, por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem, que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. É grande o bem que nós temos em Ti, Senhor, de termos sido tão abençoados através da vida das nossas mães. Mães que não são somente as nossas progenitoras, não são aquelas que nos deram à luz. O Senhor tem dado tantas mães para nós. Eu que o diga, Senhor. Mesmo minha mãe estando longe, o Senhor me cercou de mães tão queridas aqui nessa igreja, e onde eu tenho ido, o Senhor tem sido bom, eu te louvo. Eu tenho certeza que esse meu testemunho é o testemunho de toda a igreja. Obrigado, Senhor.
Mas obrigado também por essa palavra que ouvimos, que nos desafia, Senhor, a sermos perseverantes. Que há, sim, barreiras, há grandes desafios no trato, no cuidado, na educação, na formação dos filhos. Mas nós vivemos pela fé. E a fé faz com que justiça seja feita a nosso favor, ainda que com migalhas. Dá-nos, ó Deus, a fé daquela mulher. Não a quantidade, mas a originalidade, a convicção, a certeza, para que possamos, ó Deus, em meio às nossas dificuldades, olhar para Ti e saber, Deus, que o Senhor pode transformar toda e qualquer situação num altar de adoração a Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e a presença, o consolo, o encorajamento, a força do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, sobre vós permaneça todo dia, o tempo todo, para todo sempre. Amém. Graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por Teu precioso amor. Deus abençoe você, um bom domingo e um feliz Dia das Mães.